Câncer de pele é fundamentalmente por exposição solar, né? Pessoas que tomaram pessoas que tiveram uma exposição solar sem proteção adequada e exageradamente, ela pode ter algumas alterações na pele e essa inflamação crônica pela radiação ultravioleta promove alterações celulares que desenvolvem o câncer de pele. Então, fundamentalmente, é por exposição solar prolongada e sem o cuidado adequado. Ele é o mais frequente no país, ele ganha de qualquer outro tipo de câncer. Ainda bem que o câncer de pele, na verdade, os mais comuns são muito bem tratáveis e curáveis, né? Você tem que tentar diferenciar grosseiramente câncer de pele de pinta escura, de pinta preta, que é o melanoma, e esse sim é muito grave, de todos os outros. A maioria dos outros são completamente curáveis, diagnosticadas e tratáveis. O melanoma, ele pode ser potencialmente fatal. Por isso, um diagnóstico mais precoce é o mais indicado. Quanto mais precoce, você tem índices de cura muito elevados. Se o diagnóstico for mais tardio, o prognóstico é bem ruim. Existem algumas características que as pessoas podem ter, principalmente pintas de cor escura, não manchas, pintas, que sejam maiores do que meio centímetro, mas principalmente pintas que sejam um pouco diferentes. E diferente a gente pode incluir cores diferentes, mais de uma cor na mesma pinta, uma pinta que não tem uma coloração homogênea, uma pinta que se modificou, ela cresceu ou ela regrediu, uma pinta que tenha bordas irregulares, que não sejam tão redondinhas, e uma pinta em que ela não seja simétrica, ou seja, se você olhar uma pinta, fizer mentalmente dividi-la ao meio, um lado muito diferente do outro. Essas características, 4 características básicas mostram ou indicam que a pessoa tem que pelo menos fazer uma avaliação. O câncer de pele é mais frequente em idades após os 40 anos, justamente porque como ele precisa ou ele necessita de uma quantidade de exposição solar, essas lesões se desenvolvem mais tardiamente. Então, a partir dos 40, 50, 60 anos, principalmente em pessoas de pele clara, olho claro, que se expuseram muito ao sol, começam a desenvolver lesões, nesse caso, normalmente pré-neoplásicas, pré-cancerosas, que devem ser tratadas. O protetor solar ajuda, e ajuda bastante. O grande ponto é que a gente sempre enfatiza que ele não é uma armadura. O protetor solar não é uma barreira, é simples. Você pega uma pessoa que tem cabelo claro, olho claro, uma loirinha, passa um protetor 50 nela e pede para ela fazer uma caminhada às 11 da manhã na praia. Se ela ficar meia hora, 40 minutos, ela vai voltar toda vermelha e queimada. Ou seja, o protetor ajuda, mas não é só isso. As pessoas têm que se conscientizar de que horários são importantes, principalmente em crianças. Então, horário de meio-dia, as pessoas devem ficar longe e, principalmente, não deitar no sol, né? Você pode se divertir, tanto na piscina quanto na praia, mas a exposição solar desse modo com que é feito de lazer, de bronzeamento, isso deve ser evitado ao máximo. Para cada tipo de pele, quanto mais claro, pelo menos fator 30, né? O que geralmente a gente indica para a maioria das pessoas é um protetor fator 30 e isso serve para a grande maioria das pessoas. Algumas dessas lesões que ficam irritadas, inflamadas, elas podem ter sintomas. Na verdade, a gente gostaria que todas elas dessem sintomas, porque os pacientes procurariam mais rápido. Mas o câncer de pele, habitualmente, a pessoa não tem sintoma algum. O bronzeamento artificial, graças a Deus, está proibido, né? A Anvisa proibiu, era uma luta da Sociedade Brasileira de Dermatologia há muitos anos, porque existem dados irrefutáveis de que bronzeamento artificial provoca câncer de pele a longo prazo. E, infelizmente, quem procurava esse tipo de tratamento eram só as pessoas muito branquinhas, né? Principalmente as mulheres. E isso foi proibido no país, graças a Deus. Em termos de autobronzeamento, são produtos que conferem uma tonalidade à pele. Na verdade, a pessoa é um produto cosmético exclusivamente, a pessoa tem que ter em mente apenas que isso não lhe confere nenhuma proteção solar. Então, não é porque a pele está com uma tonalidade um pouco mais escura, uma tonalidade menos clara, que isso está lhe dando alguma proteção. Ela tem que usar um filtro solar exatamente igual. Então, infelizmente, nós não temos nenhuma medicação ou alimento que aumenta a produção da melanina.
O grande problema é justamente esse. Quando a indústria conseguir isso, vai ser a salvação da lavoura, vai ser ótimo. Por quê? Na verdade, a gente não tem nenhum protetor solar tão bom quanto melanina. Pessoas negras praticamente não têm câncer de pele, pessoas negras não ficam vermelhas, ela já nasceu de protetor solar. O grande problema é que você não tem nada que favoreça isso. Se você tivesse, você resolveria dois problemas. O primeiro seria uma proteção natural. O segundo, que as pessoas branquinhas que querem tomar sol para ficar bronzeadas, já tomariam esse medicamento e já ficariam bronzeadas naturalmente. O grande problema é que isso não existe, é mito. E algumas substâncias, na verdade, elas impregnam na pele. Então, beta-caroteno, existem várias outras em que ela confere uma coloração, na verdade, na pele. Tá certo? Essas substâncias in vitro produzem uma certa proteção, mas é pouco. Na verdade, ninguém pode imaginar que está tomando uma medicação dessa, com glucum, com beta-caroteno, e está protegida. Né? Isso tem que ter tomado muito cuidado. O protetor solar tem que ser usado igual. Ela deve primeiro usar cremes emolientes, que são cremes hidratantes. Né? Além disso, evitar sol por pelo menos de 15 a 20 dias. Vai depender do caso, é lógico. Quanto mais inicial, sempre a retirada cirúrgica dessa lesão e depois o acompanhamento para ver se essa lesão já se espalhou ou não. O importante esse é do melanoma. Os outros cânceres de pele todos, a maioria das lesões, ele inicia com um processo de alteração na pele que faz uma irritação. Essa irritação se traduz principalmente em áreas expostas ao sol, rosto, pescoço, braços e dorso das mãos, com umas lesões avermelhadas que ficam irritadas quando essas pessoas pegam sol. E fazem uma descamação, fazem como umas casquinhas. A gente chama isso de ceratose. Essas ceratoses podem se transformar. O que a gente faz aqui na campanha é praticamente identificar essas ceratoses, e grande parte dos pacientes aqui tem, e já tratá-las. Desse modo, você faz um tratamento preventivo e essas pessoas ficam livres de desenvolver câncer de pele. Ele correu um risco grande, correu. Porque quando a doutora Brown chegou a cauterizar esse rosto dele aqui, ficou inchado, ficou fazendo tratamento aqui dentro de 15 dias, todo dia com curativos sérios mesmo. Não foi um procedimento simples, foi bem, enfermeira cuidando, a doutora Brown cuidando, senão não tinha isso. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento, porque o câncer de pele, acudiu, você tem vida, não acudiu, foi embora. As pessoas às vezes não ligam, né? Uma manchinha. É uma manchinha, acha que não é nada e a situação se complica. Eu uso protetor solar, uso chapéu, uso sombrinha, não vou quase no sol, que é perigoso o sol, né? Porque eu sei, porque eu sinto na pele o que é tomar sol, né? Aí eu explico para elas, não vai no sol. Vamos caminhar no horário de sol, não, só de manhã. Não dá para brincar com o sol. Não dá para brincar.